Como dizem os torcedores, Botafogo é bairro, é cidade, Rio de Janeiro, é estado, é Brasil e agora Botafogo é América. Parabéns, Botafogo! Campeão da Copa Libertadores da América. A gente começa o vídeo dando os parabéns, Botafogo! Ganha a glória eterna pela primeira vez. E eu vou dizer uma coisa, viu? De uma forma merecida. A gente vai falar aqui tudo que aconteceu na partida. Eu narrei o jogo aqui no meu canal, no Solta a Voz. Tipo, é uma capinha que tem aí com o meu rosto e os escudos de Atlético Mineiro e Botafogo. Depois confiram lá, foi com modéstia à parte, uma grande narração realmente, um grande jogo de futebol, jogo histórico, e o Botafogo, meus amigos, que se superou com uma vitória histórica, vai ficar para os anais da Copa Conmebol Libertadores. Incrível, histórico, fantástico, surreal. Por quê? Porque logo aos 50 segundos de jogo, o Gregory, meu Deus do céu, o Gregory perdeu o time do jogo, perdeu o time da jogada e meteu uma voadora com as travas da chuteira em cima do jogador da equipe do Atlético Mineiro, do Fausto Vera, né? Acabou sendo expulso aos 50 segundos do primeiro tempo. E aí, meus amigos, foi o Botafogo jogando com o jogador a menos durante toda a partida. Agora, eu vou dar uma observação aqui, eu vou falar sobre o Arthur Jorge, né? Que treinador, hein, rapaziada? Vou dizer a vocês, viu? Qualquer outro treinador do futebol brasileiro com nacionalidade brasileira, vejam só, anotem. Qualquer outro treinador com nacionalidade brasileira teria tirado ou o Luiz Henrique, ou o Almada, ou o Savarino, ou o Igor Jesus e ficaria com um jogador a mais ali de marcação no meio de campo. Pode ter certeza. Se fosse Tite Badalado, faria isso. Se fosse Dorival Júnior, também faria isso, mas não. O Arthur Jorge ficou com os mesmos jogadores, reorganizou a sua equipe ali no meio de campo, aí teve que se desdobrar na marcação. Luiz Henrique, no começo do jogo, Luiz Henrique não jogou bem, porque estava se desdobrando na marcação. Dobraram ali do lado dele o Guilherme Arana e o Júnior Alonso. O Júnior Alonso virou meio atacante da equipe do Atlético Mineiro. Que treinador, meu Deus do céu, como demora para mexer na equipe, não é? O Gabriel Milito, diferentemente do Arthur Jorge. E ele não tirou os caras que sabem jogar com a bola no pé. E ele deixou o Thiago Almada, deixou o Savarino. E aí, realmente, o Botafogo foi premiado com uma jogada, não é? No primeiro tempo, ali aos 34 minutos, até aquela hora, o Atlético Mineiro só tinha dado uma finalização de fora da grande área com o Hulk, que encheu o pé. O John fez uma grande defesa, espalmou com as duas mãos. E também, rapaziada, o Davidson, que recebeu uma bola dentro da grande área, girou, mas bateu por cima do gol do goleiro John. Tá rolando uma festa aqui, inclusive, né? Que são os torcedores do Botafogo comemorando realmente esse título. Comemore, torcedor botafoguense em todo o Brasil. Então, rapaziada, 34 minutos do primeiro tempo, o Botafogo chegou na esquerda, uma grande jogada do Thiago Almada. Aí você preste atenção na movimentação dos jogadores do Botafogo. Não ficam como o Gomes, é uma velocidade ali no toque de bola, muito envolvente, muito bom realmente. Thiago Almada e Marlon Freitas fizeram uma tabela, o Almada invadiu a grande área. Quem estava do lado esquerdo, saído da ponta direita, tinha ido para o lado esquerdo, foi o Luiz Henrique. O Luiz Henrique recebeu, fez uma finta muito boa na ponta esquerda, tocou para o Marlon Freitas, ele estava livre dentro da grande área, ali na entrada da grande área, bateu de canhota, a bola desviou no Vitinho, estava ali dentro da pequena área, e depois do desvio em cima da zaga do Atlético, em cima do Lianco, a bola chegou para o Luiz Henrique encheu o pé e fez o primeiro gol da equipe do Botafogo, rapaziada, abrindo o placar. O Luiz Henrique embaixo do goleiro Everson, foi um chute muito forte realmente do Luiz Henrique. Aí, meus amigos, o Atlético Mineiro ficou nervoso, né? Se jogou para o ataque, mas ainda com passes muito lentos. O Gustavo Scarpa pegava a posse de bola, tocava para trás, tocava de lado. Realmente o Gabriel Milito tornou o gramado do Monumental de Núñez totalmente improdutivo. Inclusive parecia as equipes de Tite, né? Esse Flamengo de Tite, o último trabalho de Tite aí, onde os jogadores andavam de lado e para trás, como caranguejos, né? Então, realmente, muito sem objetividade, toques lentos da equipe do Atlético Mineiro. Parecia Pebolim, 79% de posse de bola no primeiro tempo, rapaz. Então, lembrando, inclusive, né, o Cruzeiro, né, de Fernando Diniz, o arquirrival do Atlético no último sábado, contra a equipe do Racing, que a gente também narrou aqui.
Mas aí numa jogada de contra-ataque, um lançamento para Luiz Henrique, e aí uma falha do goleiro Everson com o Guilherme Arana. O Guilherme Arana foi fazer a proteção, o goleiro Everson saiu. O Luiz Henrique foi mais rápido, muito mais esperto do que os dois. Invadiu a grande área, foi derrubado. Eu falei na hora da narração, foi pênalti. O ato da partida não deu, inclusive, rapaziada, que arbitragem fraca, né? Do senhor Facundo Tejo, o árbitro argentino. São arbitragens lamentáveis, né? A Conmebol. E ele não marcou pênalti. A bola rolou, foi para a linha lateral e aí sim, né? O Mauro Viliano, o árbitro do VAR, chamou o árbitro da partida. Venha cá, venha olhar aqui esse lance. Ele olhou, foi à tela do VAR e acabou marcando pênalti, né? Pênalti para a equipe do Atlético Mineiro, pênalti, aliás, para o Botafogo. Pênalti muito bem marcado, né? Pelo VAR, não pelo árbitro da partida de campo. E aí o Alex Telles chamou a responsabilidade. Bateu o pênalti, a bola no canto esquerdo, bateu forte, rasteiro, seco no canto. O Everson pulou para o lado direito e nada pôde fazer. 2-0 para o Botafogo, com um jogador a menos no intervalo do primeiro para o segundo tempo. O Botafogo terminou com essa vantagem. Aí o Botafogo realmente se fechou no segundo tempo e aí o Atlético Mineiro foi para o tudo ou nada, né? Colocou no segundo tempo o Bernard no lugar do Fausto Vera, Mariano na lateral direita, tirou o Lianco. Ele destruiu, né? Terminou com o esquema de 3 zagueiros que eu vinha falando, porque ele não faz isso no primeiro tempo. Eu vinha falando no primeiro tempo. E ele não fez isso. E também na ponta direita, não é o Vargas, que entrou no lugar do Gustavo Scarpa. E o Vargas mudaria o jogo, né? Logo no começo do jogo. No segundo tempo, o Hulk bateu o escanteio. O Hulk batendo escanteios, eu disse, rapaz, o Hulk batendo escanteios, ele poderia estar dentro da grande área, né? Pra ver se aproveita um rebote ali na entrada da grande área, alguma coisa. Mas não, ele bateu o escanteio, mas bateu muito bem na cabeça do Vargas, que nem precisou subir. 2 para o Botafogo, 1 para a equipe do Atlético Mineiro. Uma cabeçada bonita do Vargas, né? No ângulo direito do goleiro Everson, que nada pôde fazer. Aliás, do goleiro John, que nada pôde fazer realmente. E o Hulk foi jogar na ponta direita. E aí virou aquele festival de chuveirinhos dentro da grande área, né? Mas o Hulk ainda teve uma grande oportunidade na ponta direita, recebeu do Bernard, tirou para o meio, bateu cruzado, o John fez uma grande defesa, espalmou com as duas mãos e enviou para escanteio. Mas aí, rapaziada, no final do jogo, e o Botafogo tem isso, né? O Botafogo com um jogador a menos, Danilo Barbosa, tinha entrado, né? No final do jogo, tinha entrado no lugar do Savarino. Depois, no final do jogo, também ele colocou Danilo Barbosa e Marçal no lugar do Alex Telles. O Arthur Jorge colocou tirou o Alex Telles e tirou o Savarino e colocou o Marçal na lateral esquerda e o Danilo Barbosa. Então ele colocou o Marçal mais descansado para fazer aquela marcação homem a homem em cima do Hulk. E o Danilo Barbosa ali para segurar o meio de campo e ficar na frente da defesa da equipe do Botafogo. Mas aqui eu vou falar uma coisa, viu? Vou dar um adendo aqui. Grande partida, mais uma, como foi na última terça-feira contra o Palmeiras, do zagueiro Barbosa. Praticamente deu todas as jogadas de ataque. O Adrielson também, mais uma vez. Foi muito bem a dupla de zaga do Botafogo, né? Desfalcada do Bastos. Inclusive, no final do jogo, o Barbosa, ele agradeceu, né, ao zagueiro Bastos e dedicou esse título a ele. Disse que gastou todo o salário dele desse mês de novembro. Comprou 70 ingressos para a família dele e para os amigos dele lá em Buenos Aires assisti-lo lá no Monumental de Nunes essa final. Então gastou todo o salário, valeu a pena, hein, Barbosa? Inclusive, né, o John Textor prometeu uma viagem, né, para os jogadores da equipe do Botafogo que vão para a ilha dele. Ele tem uma casa numa ilha particular lá em Bahamas. Então os jogadores do Botafogo vão passar aí um precinho de John Textor nesse final de ano. Vou ter que esperar, né, o final da Copa Intercontinental, né, o Botafogo classificado para a Copa Intercontinental. Pode pegar o Real Madrid, que já está na final. O Botafogo vai passar aí por algumas fases para ver se consegue chegar a essa final da Copa Intercontinental, que agora é o novo Mundial de Clubes. O Super Mundial de Clubes 2025, o Botafogo consegue essa classificação junto do Palmeiras, do Flamengo e também do Fluminense. São as 4 equipes que representam o futebol brasileiro nesse Super Mundial, rapaziada. Mas aqui, continuando, né? O final da partida foi dramático. O Mariano conseguiu um lançamento sensacional. O Mariano jogou muita bola no segundo tempo. Já tinha jogado contra o próprio Botafogo, né, naquela partida de 0-0 com a equipe do Botafogo dentro de casa, lá na Arena Independência, depois de toda aquela confusão
O Mariano fez um lançamento sensacional. O Vargas fez o facão por trás da zaga do Botafogo, cara a cara com o John. Ele saiu e acabou finalizando por cima do gol do goleiro John. Com um desespero lá no Monumental de Núñez, tanto com a torcida do Botafogo quanto com a equipe do Atlético Mineiro. E aí, 2 minutos depois, o Vargas teve mais uma grande oportunidade, um lançamento que veio da esquerda. O Vargas foi em velocidade, acreditou na jogada, se atrapalharam o Vitinho e o Barbosa, né, que até então vinha fazendo uma grande partida, se atrapalharam os dois. O Vargas, na cara do gol, na frente do goleiro John, tentou bater de cobertura, aí isolou. Tinha um jogador do Atlético Mineiro chegando no meio da grande área, se não me engano, era o Hulk. E chegando ele não tocou, se toca realmente sairia na cara do gol, goleiro o Vargas, e faria o gol, mas aí foram vários levantamentos. O Davidson teve uma oportunidade também de cabeça antes de sair do jogo. O Allan Kardec entrou no lugar dele, mas nada pôde fazer. O Allan Kardec ainda fez um giro também. O Allan Kardec bateu para fora do canto esquerdo do goleiro John, não conseguiu empatar a partida. Mas aí, rapaziada, ainda tinha chance do Botafogo. O Botafogo teve uma última chance, uma jogada espetacular no final do jogo do Júnior Santos. Ele fez uma jogada ali na linha de fundo, pensei que ele ia segurar a bola na rente ali, a bandeirinha de escanteio. Ele fez o toque pra dentro da grande área, a bola voltou pra ele, chegou dividindo o jogador do Botafogo. Eu pensei que tinha sido impedido, mas a bola tocou, foi no jogador do Galo, o Júnior Santos, fez o gol e fechou o placar. 3 para o Botafogo, 1 para a equipe do Atlético Mineiro. Aí eu já soltei o campeão, já coloquei indo no Botafogo. E realmente, rapaziada, grande vitória da equipe do Botafogo, merecida. E o Botafogo ganha pela primeira vez a glória eterna, garantiu aí 23 milhões de dólares, né, aproximadamente, na cotação atual do dólar. O dólar chegou a R$6, né? Aqui no Brasil, 138 milhões de reais com esse dólar aí, você trocando o real pelo dólar no seco aí, os R$6. E aqui no final do jogo, né, além do Barbosa ter falado, o Luiz Henrique falou, agradeceu também por todo mundo que acreditou no Botafogo. Ninguém acreditava no Botafogo, disse ele, né? Os problemas extracampo não, assim, os problemas de extracampo que eu falo, emocional, né? A gente falou aqui, inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu fiz 7 dias e são fundamentais para a equipe do Botafogo, e falei, né? E se o Botafogo fosse bem contra a equipe do Palmeiras, era um cordão umbilical para dar aquela confiança para essa final da Copa Libertadores da América, que foi isso que a gente viu. O Luiz Henrique falou disso. Aqui o Alex Telles também falou, inclusive eu estou aberto aqui. Somos campeões da Libertadores. O Botafogo é campeão da Libertadores. Aguentem ou surtem, não tem o que fazer, disse aqui o Alex Telles, né? E todo mundo realmente... Mas eu vi uma humildade, né, dos jogadores do Botafogo aí, do Barbosa, né, que falou da questão da família dele, mas realmente foi a forra, o jogador da equipe do Botafogo, o Alex Telles, que fez o segundo gol de pênalti, rapaziada. Parabéns à equipe do Botafogo pela primeira vez, campeã da Copa Conmebol Libertadores. É o 6º título, do futebol brasileiro seguidamente, né? O Flamengo ganhou em 2019, Palmeiras em 2020, o Palmeiras em 2021 contra o Flamengo em 2022 contra o Atlético Paranaense, o Fluminense o ano passado contra o Boca, e agora o Botafogo, o 6º título seguido do futebol brasileiro e o 3º seguido da cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo ganhou em 2022, o Fluminense em 2023 e também a equipe do Botafogo agora em 2024. Isso não acontecia, né? Segundo o nosso inscrito, Cobrador de Churrasco, grande abraço pra você, meu velho, acompanhou com a gente aqui a live. E o Botafogo, a cidade do Rio de Janeiro, iguala a cidade de Avejaneiro, né? Quando o Independente ganhou em 74, 4 títulos seguidos da Copa Conmebol Libertadores, rapaziada. E aí, meus amigos, pra vocês foi justo? Na minha opinião, sim. Pelo conjunto da obra, né? Tudo que aconteceu nas oitavas de finais contra o Palmeiras, quando teve uma superação, ganhando de 2-0, levou um empate por 2-2, conseguiu segurar o jogo até o final. Um jogo dramático contra o São Paulo, quando foi melhor, né, nas 2 partidas contra o São Paulo, mas levou um gol de empate, estava jogando fechadinho contra o São Paulo no Morumbi, levou o gol de empate, passou nos pênaltis, também a goleada sensacional em cima do Peñarol, por 5-1 dentro do Engenhão, perdeu a segunda por 3-1, mas já tinha a classificação na mão, e agora, nessa partida, jogando com jogador a menos, nos 50 segundos de jogo, isso é heróico. Pra mim, realmente é heróico e é merecido esse título do Botafogo, rapaziada. Deixa aqui o teu comentário e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Solta a voz tiba, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like. É muito importante para os nossos canais, rapaziada.